Bem, pessoal, nós estamos voltando aqui para discutir um pouco esse tema do dimensionamento e operação de reservatórios setoriais. O dimensionamento de reservatórios está previsto em norma, na norma da BNT, e nós temos aqui essa tabelinha, que para o coeficiente K2, K2 é o coeficiente da hora de maior consumo, Então, normalmente, nós dimensionamos os reservatórios com K2 igual a 1,5. Por essa tabela aqui, então, isso equivale a você ter 15,9% do volume do volume do dia de maior consumo, como capacidade mínima para o reservatório. Nesse número, 15,9% do volume do dia de maior consumo, não está ainda o volume para emergências. O critério de cálculo da reservação, recomendado pela BNT, é 1/3 do dia de maior consumo, Então, isso significa, comparando para K2 igual a 1,5, 1/3 seria 33%, Então é como se para K2 1,5 tivesse embutido aí um volume de emergência mais ou menos igual a 15% da hora de maior consumo. Bom, muito bem, isso são critérios normativos para efeito de dimensionamento dos reservatórios. Na operação de reservatórios, a coisa é um pouco diferente. Primeiro, uma coisa que precisamos lembrar é que o volume nominal do reservatório, que normalmente é medido desde o zero até o limite de extravasamento, não é o volume operacional ou útil. O volume útil, na prática, tem um limite baixo. Esse limite baixo é para evitar que sujeira que eventualmente deposite aqui no fundo do reservatório seja carreado para dentro da tubulação, embora exista a precaução de limpar periodicamente os reservatórios. Outra coisa é que o nível máximo não pode ficar exatamente na cota de extravasamento, porque o nível d'água ondula, tem ondulações naturais. E então vai extravasar. Então é preciso deixar uma folga, Coloca-se a boia, deixa-se uma folga para evitar que haja o extravasamento. Então, tem o chamado então limite de extravasamento, o limite da boia, e com essa folga o chamado limite alto. Então o volume útil, na verdade, é a área do reservatório vezes essa altura aqui entre o limite baixo e o limite alto. É o chamado volume útil. Normalmente também nós associamos ao reservatório setorial, o reservatório que abastece, um setor de abastecimento, uma curva de demanda. A cada hora sai um determinado volume de água aí do reservatório. Nas horas de maior consumo sai mais água, nas horas de menor consumo sai menos água. A curva neutra ou consumo específico na verdade, o consumo da hora dividido pelo consumo médio. Então, isso aqui é 0,332 da média, 0,300 e assim por diante. Então, a gente vê que na hora de maior consumo, essa curva neutra aqui, onde ela atingiu o valor máximo, esse aqui seria o equivalente ao K2. Uma curva neutra, seria
algo como isso aqui, né? Então, o 1 é o valor médio, né? E aqui é o quanto que abaixa da média, né, na hora de menor consumo, e quanto que passa da média na hora de maior consumo. Bom, em termos operacionais, né, nós temos que considerar o método dos volumes diferenciais para analisar os reservatórios, né? Então, esse método ele baseia-se na constatação de que o volume útil de um reservatório depende da taxa com a qual ele é alimentado e a taxa com a qual ele é esvaziado. Então, a soma das diferenças entre essas duas taxas, né, resulta no volume útil do reservatório. Então, nós vamos exemplificar aqui. Então, vamos imaginar aqui uma curva de demanda, né, o volume de saída do reservatório, 15.552 metros cúbicos por dia na soma. E vamos imaginar, só por hipótese, que a gente coloque no reservatório exatamente o volume de água que é consumido a cada hora, ou seja, essas duas curvas aqui, né, do volume de entrada e do volume de saída são iguais. Quando eu faço um saldo aqui, obviamente dá tudo zero. Isso significa que o volume útil desse reservatório é zero. Ele não serve para nada, né? Eu estou colocando nele exatamente a mesma quantidade de água que sai. Então, isso é um caso, obviamente, por absurdo, não é só para efeito de demonstração. Bom, se eu tenho um outro exemplo aqui, o mesmo volume, né, diário, 15.552, a mesma curva de demanda, só que eu tenho um bombeamento constante, de 648 metros cúbicos por hora ao longo das 24 horas, dá o mesmo volume aqui. Quando eu faço as diferenças, chegamos que o volume útil do reservatório deve ser de 3.780 metros cúbicos, para poder atender essa condição de bombeamento. Bom, vamos imaginar agora uma outra situação. A mesma curva de demanda, 15.552 metros cúbicos, só que eu não quero bombear no horário da ponta. Consequentemente, tenho que bombear mais fora do horário da ponta. Então, é o caso aqui, 740 metros cúbicos durante 21 horas. Chega no mesmo resultado, né? Quando eu faço os volumes diferenciais aqui, eu chego à conclusão que o volume útil do reservatório, então, teria que ser 4.728. Ou seja, dessa situação anterior, 3.780, passei para um outro 4.728, quase 1.000 metros cúbicos a mais, só porque eu mudei o esquema do bombeamento. Agora vamos imaginar uma outra situação em que eu tenho duas taxas de bombeamento, como se fosse uma bomba e duas bombas funcionando simultaneamente. Ora uma bomba, ora duas bombas, né? E sem bombear na ponta. O que aconteceria com esse exemplo que a gente está utilizando? É a mesma curva de demanda, 15.552 metros cúbicos por dia. Então, ora eu estou bombeando com 561 metros cúbicos, uma bomba, ora com 937, duas bombas. Não estou bombeando no horário da ponta. Quando eu faço o método aí dos volumes diferenciais, né, eu chego então que o volume útil do reservatório é 3.212. Opa, então esse negócio melhorou, porque no exemplo anterior, né, como eu bombeava constante, não tinha uma variação, né, no volume de entrada, precisava de 4.728, já reduziu bem. Por quê? Porque
nos horários de maior consumo, eu estou bombeando com vazões maiores. Então isso acarreta que na prática eu estou reduzindo a necessidade de volume útil. Então baixou aqui para 3.212. Bom, isso serve para a gente concluir, né, que se você quer tirar o sistema do horário da ponta, construir novos reservatórios não é uma solução automática, né? Você precisa permitir que os reservatórios trabalhem como reservatórios, de fato. Isso significa que oscilem, né, entre um nível mínimo e um nível máximo, né? Coisa que nem sempre acontece. O pessoal vai fazendo o reservatório, mas não deixa o reservatório trabalhar, é como se ele não existisse. Nós vamos ver um caso real, né, onde é possível, concluímos que é possível sair do horário da ponta do sistema elétrico simplesmente melhorando a utilização dos reservatórios. Bem, pessoal, nós vamos ver o exemplo desse sistema de bombeamento, né, a captação de água bruta, em que nós temos 4 conjuntos motobombas, são 3 conjuntos iguais, e um quarto conjunto motobomba, que estaria atrás dessa parede que se vê nessa foto, que é esse aqui, que é um conjunto motobomba de uma marca diferente, as características levemente diferentes. Esse sistema de bombeamento, a gente pode ver aqui as tubulações de sucção, né? Bomba A, B, C e D lá atrás. Aqui a gente vê a adutora, né? A saída para a adutora de 400 milímetros. Aqui nessa derivação está a interligação com uma adutora de 250, né? Que a bomba D tem uma adutora própria de 250 milímetros. E as bombas A, B e C têm uma adutora comum de 400. Só que elas estão interligadas aqui logo na saída da elevatória. Então, as curvas das bombas. A gente pode dar uma olhada aqui, né? Pode ver que a bomba D, que é essa daqui, é a mais forte aí, que está bombeando mais, né? Em seguida vem essa bomba A, depois a bomba B, e a pior delas é a C. Só para ter uma ideia de como é que elas estão, né? Bom, o esquema aqui, então um esquema em EPANET, né? A captação, né? São as 3 bombas, A, B e C aqui. A gente vê que elas estão juntas no mesmo barrilete. Tem uma válvula de retenção desnecessária aqui, só provocando perda de carga. Recomendamos para que eles tirassem, né? Aqui a gente vê a bomba D, a adutora da bomba D de 250 e a interligação logo aqui na saída da elevatória, sendo que aqui tem um registro, mas esse registro opera normalmente aberto, não fechado. Muito bem. A gente vê aqui a estação de tratamento e os reservatórios, 2 reservatórios que nós monitoramos, o R1 e o R2, e uma série de outros que não monitoramos, porque eles estavam distantes, muito distantes da estação. Que é o caso desse R5, R6, R7, R9 e R10, são grandes reservatórios. R5, 1250, R6, 650, R7, 1000, R10, 1000, o R3 também é 800. Então, somando tudo aqui, dá uma reservação considerável.
No total deu 9.950 metros cúbicos de reservação nominal. Nós resolvemos, no exercício que nós vamos fazer, como a gente não tem uma curva de demanda levantada, né, não monitoramos as saídas dos reservatórios, consequentemente não temos as curvas de demanda, nós resolvemos adotar um reservatório virtual aqui, para simbolizar toda a reservação do sistema, cujo volume útil seria equivalente a 60% do volume nominal. Isso para compensar as incertezas aí em relação à curva de demanda, porque nós vamos também adotar uma curva de demanda, só para fazer um exercício mesmo. Então, com esse critério aqui, a gente ficaria com uma reservação útil de 5.970 metros cúbicos. Bom, vamos ver aqui no balanço hídrico como é que fica a demanda. A demanda do sistema é 7.140.000 por ano, metros cúbicos ano. Isso, a média diária, então, daria 19.562. O dia de maior consumo, né, vamos adotar K1 igual a 1.2, daria 23.474 metros cúbicos. Dia, né? Se eu pegar o critério da norma, 1/3 do dia de maior consumo, pela norma, então, esse sistema precisaria de uma reservação de 7.825 metros cúbicos. Tem 9.950, então, teoricamente, estaria atendendo. Outras coisas que nós vamos precisar ver aqui, coeficiente C da adutora da bomba D, que é a adutora de 250, deu 91,9, né, 92 praticamente. As adutoras com as bombas A, B e C. A, B e C, que é a adutora de 400 milímetros, deu 56,4. Essa é a adutora mais antiga, né? Então ela realmente está pior do que essa adutora aqui, que está ruim também, né? Essas duas adutoras, como vimos, trabalham em paralelo, né? Vimos nesse esquema que elas são paralelas, então isso permitiria fazer a limpeza mais facilmente, né? Fecha-se aqui o registro, enquanto limpa uma, fica operando com a outra, depois inverte, né? É uma forma de fazer essa limpeza das adutoras e o revestimento sem muito sofrimento, né? Bom, então já vimos aqui, né, que é possível imaginar que a reservação existente permita sair do horário da ponta se melhorar um pouco a operação dos reservatórios. Aqui a gente vê nesse gráfico, né, são os níveis dos reservatórios R1 e R2. Vou colocar aqui níveis dos reservatórios R1 e R2. São os únicos que monitoramos porque eles estavam na mesma área da ETA, então estava fácil fazer o monitoramento. A gente vê que os níveis eles oscilam pouco, né? Eles oscilam praticamente desde o 3,5 até o 4,40 por aí. Mas os reservatórios eles poderiam oscilar num range muito maior, né? Sei lá, desde meio até 4,5, alguma coisa assim. Aqui a gente vê os volumes bombeados diários, né? Como está acontecendo hoje, os bombeamentos.
Se os demais reservatórios estiverem sendo operados com mais ou menos esse critério de mantê-los sempre cheios, né, ou com níveis altos, então é possível supor que a reservação está mal utilizada, como já vimos aí pela teoria. Então vamos ver a nossa simulação. Antes de entrar na simulação propriamente, vamos dar uma analisada no seguinte problema. O que a gente pode fazer para melhorar a vazão? Melhorar a visualização aqui. Aqui fizemos a medição de vazão e rendimento, né, nos diversos arranjos, aí, as bombas A, B, C e D isoladas e também nas configurações 2A2 e 3A3, e obtivemos esses resultados aqui. Então, isoladamente, a bomba A é a que aparece melhor, com 79,4, depois a bomba D com 77,4. As bombas B e C, principalmente a C, está ruim, né, com 59,2. Então essa aqui precisaria realmente fazer um retrofit. Quando analisamos o rendimento nas configurações 2A2, a gente vê aqui que a melhor é a A com a D, né, que dá 1047 de vazão. A A e a B dá 928, a B e a D dá 1015, a C e a D dá 1011. E quando a gente analisa as configurações 3A3, vê que o rendimento delas é bem parecido, só que a associação que dá maior vazão é a A, C e a D e a A, B e a D, né? Então isso é uma informação importante. Se a gente fizesse um retrofit da bomba C, seria possível melhorar o rendimento dela aí, né? Ou melhorar a vazão, né? Ela está com essa associação aí. Aliás, a bomba C está com 414, poderia ir para 555. Essa associação com a C poderia subir para 978, se a C melhorasse. B e C também poderia subir aí para 959 se a C melhorasse, né? As outras aí praticamente não mudam. Então, uma forma de melhorar essa vazão já seria fazer o retrofit da bomba C. Uma outra é reduzir as perdas de carga nas adutoras. Nós vimos que o C está muito baixo, né? A adutora de 400 está com 56, a adutora 250 está com 92. Então, se eu melhorasse o C para 120, né, fizesse uma limpeza e revestimento, eu poderia aplicar essa fórmula aqui, derivada da fórmula de Hazen-Williams, para calcular o que eu ganho aqui de incremento, né, de redução, melhor dizendo, na perda de carga. Então, aqui a gente vê, aplicando essa fórmula e usando um critério conservador aqui, que é o maior diâmetro da adutora, né, e considerando que a interligação está aberta. Quando a gente considera que a interligação está aberta, é como se a gente tivesse que considerar uma tubulação de diâmetro equivalente, uma 450 mais uma 400 mais uma 250. Optamos por não fazer esse cálculo e só calcular como se a adutora equivalente fosse de 400 milímetros, né? Então já é um critério conservador aí. Então a gente conseguiria melhorar a manométrica, né? Reduzindo perda de carga nesses valores aí, conforme os arranjos. Isso, consequentemente, melhoraria as vazões. Então, por exemplo, a A passaria para 628, ela está com 586, a B 522, a C passaria para 590 e assim por diante.
Daria um aumento considerável aí nas vazões, né? Aqui nessa coluna a gente vê. Em alguns casos podendo chegar a 41%, outros 20%, 15%, 42%. Então, o operador desse sistema, ele realmente tem alternativas para melhorar as vazões bombeadas aí. Dito isso, nós vamos ver uma simulação, então, se a gente consegue tirar o sistema do horário da ponta sem mexer nas vazões, ou seja, nós vamos considerar as vazões tal como estão hoje, com a bomba ser ruim, com o coeficiente ser baixo e tal. Então, vale dizer, a gente quer saber se dá para tirar de imediato o sistema do horário da ponta. Fizemos, né, aquelas considerações conservadoras, que foram 5.970 para um reservatório virtual, né? Aqui. Estamos considerando também a demanda do dia de maior consumo. E vamos então colocar alguns arranjos mais eficientes aqui, para chegar nessa demanda de 23.474 metros cúbicos por dia. A curva de demanda, nós fizemos uma suposição para ela também, que é essa daqui, né? Comportamento da curva de demanda. Esse aqui é um comportamento típico de demanda em sistemas de abastecimento de água. Então, imagina que a curva de demanda lá não deve ser muito diferente disso. Bom, pegamos aqui então, colocamos alguns bombeamentos nas configurações mais eficientes, né? As configurações mais eficientes. Então, A e B, A com B dá 928, dá uma eficiência de 73,5, bombeia então 928,8. Então está aqui 928. A, a C e a D dá maior vazão, 1.285. Então colocamos aqui 1.285,2. Fomos fazendo isso de uma forma que a gente pudesse chegar no horário da ponta, parar o bombeamento no horário da ponta e conseguir sair do horário da ponta ainda com água no reservatório. Em seguida, acabou o horário da ponta, voltamos a bombear, né? Não precisa bombear mais a plena carga. Está bombeando aqui 1015 com a B e a D, ó. B e D dá 1015. Vamos colocar B e a D para funcionar, dá 1015 aqui. Já é mais, ainda não é quase a mesma coisa que está saindo, né? Quase a mesma água que está saindo do reservatório. Em seguida já fica maior, né? 1015 contra 632, 1015 contra 378, quer dizer, o reservatório volta a encher. Chega aqui 23 para 24 horas, já podemos deixar uma bomba só, pode, por exemplo, deixar a A. E com isso, a gente vê que o reservatório virtual, né, oscilou aqui, mas não ficou com volume acima de 100%, que não poderia ocorrer, né? Ele está oscilando aqui, ó, chega quase a 100%, depois baixa, chega lá embaixo, logo depois do horário da ponta. Consequentemente, ok. Então, esse reservatório aqui seria suficiente. Se o reservatório fosse 5.484, não daria. Porque aqui a gente vê que o reservatório superou 100% o nível. Isso não pode ocorrer, né? Mas, na verdade, nós temos mais reservação do que essa reservação útil necessária. Quer dizer, esse arranjo de bombeamento aqui não seria adequado para um reservatório menor que esse, mas para esse aqui, sim. Então, a gente vê que tem solução
mesmo considerando o dia de maior consumo, é bastante provável, né, que se possa tirar o sistema, melhorando da ponta, né, do sistema elétrico, melhorando o esquema de bombeamento. Então, existe esse potencial, né? A conclusão é essa: existe potencial para tirar o sistema do horário da ponta, mas é necessário também estudar a reservação setorial com dados levantados para todos os reservatórios. Aqui a gente está fazendo uma simulação, um reservatório virtual, só para ter uma ideia de dessa possibilidade. Né? Então, aqui nós temos uma forte indicação de que seria possível. Não pode afirmar taxativamente, porque, na verdade, para fazer esse estudo, precisaria levantar dados em todos os reservatórios, né? As curvas de demanda de todos os reservatórios. Isso não chegou a ser feito. Mas, de qualquer modo, é uma indicação, né? Aqui a gente tem uma boa indicação.